Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando mais uma vez que é uma tiragem coletiva, que não tem prazo de validade para terminar, com um total de 21 cartas, 3 linhas, respectivamente. E vamos preparar a nossa tiragem e vamos agora preparar para a nossa primeira carta. Vamos lá? Quatro de paus. Pajem de ouros. Quatro de ouros. 6 de espadas. O mago. 8 de espadas. E a força. Pajem de espadas. 7 de paus. Ás de espadas. 6 de ouros. 10 de espadas. O sol. 6 de paus. O mundo. 3 de ouros. Cavaleiro de espadas. 8 de paus. A imperatriz. Dez de copas. E 3 de paus. Muito bem, muito bem. Para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vinda ou seja muito bem-vindo. Você está no Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e sim, esse afastamento com que você teve com essa pessoa veio para solucionar muitas coisas dentro da sua mente. Quando eu falo dentro da sua mente, é de todas aquelas dúvidas e todas aquelas situações que estavam pendentes na sua mente. Exatamente isso. Esse afastamento, tá? Mostrou o quê? Uma solução. Uma solução, e essa solução fez com que você se tornasse uma pessoa que tivesse, sim, um sucesso inicial. E o que que significa isso, Fábio? Esse sucesso inicial que eu comecei a ter porque eu me afastei. Você se afastou, não só afastou fisicamente, como mentalmente falando. E quando você se afasta mentalmente, você começa a se repor.
Quando eu falo isso, se repor, significa você tira a influência do outro, significa aquela influência energética que fica em volta de você já não existe mais. Quando aquela influência energética sai de você, só fica a sua influência energética. E quando fica somente a sua influência energética, isso significa que você tem tempo de quê? De se reconstruir. Aqui, pajem de ouros. Tá vendo aqui, olha? 4 de copo, perdão, 4 de paus, sucesso inicial e um pajem de ouros que mostra também um sucesso inicial. Bem forte, mostra aqui um sucesso inicial, tá? De tudo aquilo que você precisou, entendeu? Para se afastar, para quê? Para que você houvesse um processo de cura. Olha aqui. Tá vendo aqui, olha? Tá vendo a cidade longe? Tá vendo o muro? Tá vendo você isolada ou isolado bem aqui? Sabe o que significa isso? Esse isolamento é a resolução do afastamento. Ouros, elemento terra, matéria, esse momento que você está vivendo, espadas, elemento ar, mente. Então, tanto o seu corpo quanto a sua mente precisou se afastar. Tá vendo que está longe da cidade? Tá vendo que está longe da cidade? Você sentado e ainda tem um murinho. E você está sentada, você está longe, você está afastada ou afastado. E isso fez com que você, ó a distância, a distância. Fez com que você resolvesse certas situações. Você precisava desse afastamento. O afastamento, na verdade, esse afastamento foi prioridade energética. Foi prioridade energética, aonde você precisava para botar todos os elementos na mesa. Aqui, ó, todos os elementos na mesa, todos. Todos, para que você pudesse entender o seu processo de medo e o seu processo de quê? De que você precisava dominar uma fera. Que esse domínio dessa fera foi o domínio de situações que deixaram você numa situação não muito legal. E você precisava domar essa fera. E você tinha um medo de domar a fera, até que você encarou a fera bem aqui, olha. Bem encarou a fera na força. Por isso que você, como mago, você se encontra nessa energia do mago, fez com que você entendesse todo o processo, tanto que existe todos aqui, olha, tem o copas, tem paus, tem ouros e tem espadas. Você precisou se tornar mestre, ou mestra, podemos dizer assim, para que o seu medo, olha o medo aqui no meio, tá vendo o medo aqui? E aqui você domando a fera, tá vendo na outra ponta? Aqui você precisou ter todas as coisas para que você dominasse o medo e você pudesse enfrentar a fera. Tá vendo você enfrentando a fera? Essa fera significa todos os seus medos e insegurança, mas você só conseguiu dominar esse medo e essa insegurança depois que você se preparou mentalmente. Você se preparando mentalmente, energeticamente, as energias vêm até você e você prepara o quê? O que você prepara? O vaso. O que é o vaso? É o seu corpo. O seu corpo é o vaso. E as energias é o quê? É a água. E a energia entra no seu corpo e enche o seu vaso, que é você. Então você começou a entender esse processo energético para que você pudesse se limpar. Por isso que em certas vezes, que quando você vai em certos lugares, em alguma coisa, você se sentia cansado ou cansado. Você fala, poxa, não tá muito legal. Não tá muito... Sabe o que é isso? Você ia nos lugares e você não tinha consciência energética e hoje você já tem consciência energética. Então toda vez que você chega na sua casa hoje, você se limpa. Como essa limpeza, Fábio?
você faz uma oração. Você faz uma oração para aquilo que está em oculto. Remover o quê? Aquelas energias que você está carregando, que você vem trazendo. Mas nisso, quando você usa o poder da palavra, porque no começo era o verbo, e o verbo se fez matéria. Mesma coisa com você. Você vai usar do verbo para que tire a carga. Por isso que hoje você virou mestre da situação, você domina o leão. Você domina aquilo que estava ali carregando aquela carga pesada, você domina. Então você, em meios de oração, em meios de várias situações, você começou a se tornar uma pessoa muito mais complexa aos olhos dos simples mortais, podemos dizer assim. E com isso, quando você se torna essa pessoa, muitas outras pessoas começam a ter conversinhas a seu respeito. Bem aqui, olha, página de espadas. Pessoas começam a conversar, ter conversinhas ao seu respeito. Olha fulano, como mudou, como está diferente. Graça tá mais madura, tá mais maduro. O que está acontecendo com fulano, com Beltrano? O que está acontecendo? E esse povo fica batendo a cabeça aqui no sete de paus, tentando desvendar quem você possa ser agora. Então existem pessoas, ou uma pessoa em particular, que pode estar querendo desvendar o que você se tornou exatamente. E energeticamente falando, o que você se tornou, que está muito claro no As de Espadas, que é uma carta poderosíssima, é um As de Espadas, é a consciência energética dizendo: você se tornou superior aos outros. Quando eu falo superior aos outros, significa não sendo superior ao ponto de a vaidade tomar conta de você e a soberba se transformar, você numa tirana ou num tirano. Não. Você não se transformou numa tirana, num tirano. Você se transformou bem aqui, uma clareza mental muito forte do As de Espadas. Você se tornou uma pessoa que você foi capaz de se tornar uma provedora ou um provedor. E quando eu falo uma provedora ou um provedor, significa que você começou a se tornar uma pessoa que você começou a ajudar as pessoas mentalmente, em termos emocionais, em termos até mesmo de organizar a vida de uma forma melhor financeiramente. Então as pessoas começaram a ver você de uma forma muito mais elaborada em termos de organização. Quando eu falo organização, não organização de empresa, mas organização como sendo uma pessoa organizada e uma pessoa... Você não precisa ser milionário ou milionário, mas as suas finanças são organizadas. Você não precisa ganhar muito dinheiro para se tornar uma pessoa organizada, que é o que você é hoje. Você organiza as suas finanças. E nisso, muita gente acha fantástico, porque o pessoal vê que você não ganha muito dinheiro. Mas o que você ganha, você consegue ser uma pessoa hiper mega organizada e nisso você até chama a atenção de pessoas que têm um poder aquisitivo ainda muito maior do que você e não consegue se organizar como você. E nisso, essa situação toda que está acontecendo com você, essa transformação energética, chama a atenção de muita gente. Exatamente, chama a atenção de muita gente. Porque uma fase terminou na sua vida, olha aqui, olha. Essa fase terminou na sua vida, 10 de espadas. Uma fase termina na sua vida para que outra renasça na sua vida. Finalizou um momento trágico, doloroso, sim, mas foi o quê? Foi o quê? Passado, e esse passado... Ah, Fábio, mas foi doloroso, sim, mas a dor não durou para sempre. As suas energias, você transformou da dor
a sua fortaleza. No sol da dor, você transformou uma fortaleza. E o mais interessante de tudo isso, que da dor você transformou uma fortaleza, e o mais interessante é que, quando você transforma da dor, do sofrimento, de toda a situação que muita gente viu que você passou, e você se transformou em luz, vamos dizer assim, mais diretamente falando, muitas pessoas aqui, ó, aclamando você, mostrando que você se tornou uma vitoriosa, um vitorioso, as pessoas te elogiando e dizendo: uau, como ela conseguiu sair do limbo, uau, como ela conseguiu sobreviver a essa situação. Foi um cataclisma, foi um Armagedon, como ele conseguiu se livrar dessa situação. E quando eu falo se livrar dessa situação, é de toda a energia negativa que estava consumindo, que essa pessoa pensou que você ia ficar no buraco. Mas a finalização desse capítulo na sua vida te trouxe muita sabedoria. O mundo não só finaliza ciclos energéticos, como também mostra que você se tornou mestra ou mestre de toda uma situação. E quando eu falo que se tornou mestra ou mestre de uma situação, não é um simples elogio. É uma situação que praticamente você passou tintim por tintim, você assimilou toda a situação e você hoje não não se tornou uma pessoa amargurada, não se tornou uma pessoa cheia de dores, não se tornou uma pessoa cheia de traumas. Você simplesmente começou a entender o processo de construção da sua vida que estava inacabado. E você falou: eu preciso terminar de construir. Eu não tenho tempo para traumas. Eu não tenho tempo para sofrimento. O meu tempo é para construção. Construir aquilo que ainda não foi terminado. Bem aqui. Tá vendo que essas partes foram feitas? Mas olha, as paredes ainda precisam ser terminadas. Tá vendo? Ainda precisam ser terminadas as paredes. Então você falou: vou fazer a mão na obra, eu vou adiante, eu vou tomar esse desafio e vou à frente. Olha você aqui como cavaleiro de espadas, lembrando que espada é elemento ar elemento mente. A sua mente se tornou o quê? Uma guerreira, um guerreiro, uma pessoa ativa, um homem ativo, uma mulher ativa, que fez o quê? Tenho que ir adiante. E olha só, 8 de paus fez ainda mais a aceleração daquilo que você queria, daquilo que você viu como desafio. Você falou: não, eu vou adiante, eu vou com tudo. E você acelerou o processo e muitas opções apareceram na sua frente. E essas muitas opções que apareceram na sua frente, você começou ao quê? Quando começaram a aparecer as opções, o que acontece? Você começou a se tornar o quê? Uma energia da imperatriz. E a energia da imperatriz é uma energia de que mostra que você agora, nesse exato momento, está pronto para tudo e para o que der e vier. E com essa energia, você chama a atenção de uma certa pessoa. Exatamente. Você chama a atenção de uma certa pessoa. E uma certa pessoa que relembra você como o quê? Como família. E que talvez essa pessoa, que talvez não, perdão, o perdão da palavra, talvez não, porque aqui me mostra alguém dando um passo inicial em sua direção para querer iniciar, ouça bem, iniciar
alguma conversa com você, porque essa pessoa está vendo os seus passos, essa pessoa está sentindo o quão firme você está pisando na rocha, e essa pessoa está admirada ou admirado por você, por estar andando com passos firmes, com autonomia própria. E isso chama a atenção não só dessa pessoa, como de muitos mais, dessa pessoa em particular, que possa sim te mandar algumas ou alguma mensagem nos próximos dias, se já não estiver mandando mensagem agora. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa tiragem. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.